Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogers e agora no curso de extensão Trajetórias Conceituais de Aprendizagem com Ferramentas Google, nós vamos tratar do BARD. O BARD, o chatbot generativo da Google, né? Dentro do ecossistema educacional da Google. Então, como nós falamos há pouco, o BARD é o chatbot generativo da Google. Concorre com o primeiro que foi lançado comercialmente, que foi o ChatGPT. Quem quiser experimentar, está convidado de olhar aqui o Bard. Seria interessante entrar nessa URL e começar a experimentar. Ele foi ativado um pouco depois do ChatGPT, em fevereiro de 2023. O ChatGPT foi em 2022. O que ele tem de diferente, agora falando em termos de Google, o ecossistema em relação à pesquisa Google? Qual é a diferença Bard e da pesquisa Google? O Bard ele permite que os usuários façam perguntas em linguagem natural, em vez de palavras-chave, que é o caso da pesquisa Google. O Bard busca o contexto da pergunta que você fez para dar respostas também contextualizadas, tão próximas possível da linguagem humana. Isso que o torna tão interessante. A gente pode afirmar que essas características de contexto e proximidade da linguagem humana são essenciais para um bom chatbot generativo. Historicamente, vamos falar que o Bard, assim como os demais chatbots generativos, são frutos de uma longa evolução de técnicas de inteligência artificial desde a década de 1950, ou seja, um bom tempo em termos computacionais, incluindo aprendizagem de máquina, uma grande evolução do processamento de linguagem natural, redes neurais da inteligência artificial e a aprendizagem profunda. Que outras características nós vamos falar que são desejáveis para o Bard ou para qualquer chatbot generativo? As respostas têm que ser tão precisas quanto possível, evitar o que se chama alucinações da inteligência artificial. O que é uma alucinação? Na inteligência artificial, uma resposta não fundamentada em informações ou dados reais. Em outras palavras, uma resposta errada. Então, quanto mais precisa, melhor. Vai dar sempre resposta correta? Não. Ou seja, faz parte do contexto da inteligência artificial as alucinações. Assim como seres humanos, máquinas baseadas em inteligência artificial podem dar respostas corretas ou erradas. Também é importante que respostas sejam tão atuais quanto possível. E o Bard tem essa vantagem, porque ele fornece respostas até a data em que a consulta é feita. No chat GPT-3, por exemplo, não. Ele tem a data de treinamento dele, vai até a data do treinamento dele. Agora, se a gente faz uma pergunta para o Bard sobre uma coisa muito contemporânea, desse último mês, que pode ser é complexa, pode estar mudando a cada hora, ele diz, olha, essa aqui é a resposta que eu estou te dando, mas de repente tu vai lá no pesquisa Google para tu ver se tem alguma coisa que aconteceu nas últimas 12 horas, no último dia. Então, ainda te dá essa dica de interação com a pesquisa Google. Então, notem novamente que um não elimina o outro. O Bard e a pesquisa Google trabalham em conjunto, um beneficiando o outro. A questão do viés, resposta enviesada, o que significa isso? É uma resposta tendencialista. De que se alimenta o Bard? O Bard ele se alimenta de livros, artigos, sites e códigos-fontes disponíveis na internet, mas milhões de fontes, a quantidade gigantesca. E o que acontece? Quanto, quanto maior for a base de perguntas dele, mais ampla, mais diversa geograficamente também, a tendência é de ser menos enviesada. Menos enviesada. Por exemplo, se o Bard consultasse só os sites e livros e artigos e códigos-fontes de um país, ele teria um viés daquele país. Então, seria essa tendência. Então, mas não, ele busca em todo mundo. Então, quanto maior a base e maior a distribuição geográfica da busca dele, e também tem que ver como é que é o código, né? Se o código também não é enviesado, nós teríamos que ver o código para saber se existe algum viés, né?
quanto mais amplo e menos tendencioso for o código, menor o viés. Mas nós jamais vamos conseguir tirar viés de uma resposta de uma inteligência artificial, porque ela é baseada, os textos que ele leu, processou para gerar as respostas já tem viés. Então, como é que eu vou tirar o viés de uma resposta? Então, faz parte, mas quanto mais a gente conseguir minimizar o viés de uma resposta, melhor. Outra questão é a geração de textos criativos que gera algumas polêmicas no ambiente educacional. Então, pode-se usar chatbots para atividades criativas, como redações, poesias, músicas. Nós vamos falar de questões éticas adiante sobre isso, tá? Questão de entrega de trabalhos. Fornecimento de referências. É interessante perguntar, depois de uma resposta ao BARD, se você tiver uma atitude um pouco mais de pesquisador, que fontes você consultou para dar essa resposta? Ele vai lá e vai te dar. Não te dá ainda em muitos detalhes, mas já dá uma ajuda para ver onde é que ele foi, tá? O custo também. A questão do custo, obviamente, é sempre importante, ainda mais no contexto educacional. Para consultas abertas, o BARD é gratuito para alunos e professores, então não tem problema nenhum. Isso é um ponto positivo. Na programação, tem uma coisa chamada API que eles cobram por consulta, mas isso é um outro mundo. Mas para o mundo educacional dos professores e alunos em geral, para consultar a ferramenta, tranquilo, podem consultar à vontade que não tem custo. Em sala de aula, afinal, eu, professor ou aluno, será que pode me ajudar em quê? Tutoria e apoio acadêmico em todos os níveis educacionais. Essa é a principal vantagem dele, talvez. Poder ajudar na aprendizagem de novos conceitos, ajudar nas avaliações. Complementarmente, ele pode ajudar na hora de fazer trabalhos, para fazer investigações, para encontrar informações, analisar dados, escrever relatórios. Ele pode ajudar a criar conteúdo, como a gente falou antes, criar poemas, histórias, peças, músicas, fazer redações. Aí, de repente, o professor recebe o trabalho, ele fica em dúvida se foi o aluno que fez ou se foi a inteligência artificial que fez. Aí, essa é uma das questões que nós vamos tratar, estamos tratando aos poucos. Personalização da aprendizagem, sim, ele pode, pelas características do chatbot generativo, ele vai te dar uma resposta exatamente conforme a que o aluno individualmente perguntou. Então, por sua natureza, é uma ferramenta que já embute a questão da personalização da aprendizagem. Sim, é um ponto positivo do BARD e dos chatbots generativos. Vamos começar a trabalhar um pouco no BARD, tá? Vamos fazer uma investigação de geografia humana e vamos lá no BARD e vamos pedir para ele. Deixa eu voltar para cá. Pedir para ele gerar uma tabela. Vamos pedir para ele gerar uma tabela sobre a população do Brasil, o crescimento populacional de 100 em 100 anos até os dias de hoje. Então vamos invocar pela primeira vez nosso BARD aqui. Vamos ver o que ele vai nos responder. Chamamos o BARD e vamos botar a pergunta aqui. Gere uma tabela, dados da população do Brasil de 100 anos até o dia de hoje. Alguns segundos, ele demora alguns segundos para processar e vamos ver o que ele vai nos responder aqui. Vamos ver. Bom, interessante, ele fez a tabela que eu pedi, de 100 em 100 anos, obviamente em 2023 está quebrado. Um detalhe que é importante aqui, ó, exportar para planilhas. Então, o Bard, como faz parte do ecossistema Google, ele tem essa vantagem. Ó, eu estou exportando para planilhas Google, ele está gerando, eu vou lá, como eu tenho uma conta da Google, ele gerou para mim, isso vai me facilitar meu trabalho. Eu não precisei fazer copiar, colar e automaticamente vai lá e bota para mim. Agora eu faço as formatações que eu quero, tal. Estou trabalhando agora não mais no Bard, no Google Docs. Então, em termos de ecossistema, nós já vimos interação do Bard com pesquisa Google e agora com o Google Planilha, tá? Indo à frente nossos exemplos. Vamos fazer um outro exemplo ainda na geografia humana para pedir um texto dissertativo sobre a natalidade do Brasil. Vamos falar daquela questão ética sobre o que está acontecendo. Eu sou um aluno
o meu professor de geografia pediu para fazer um texto sobre a taxa de natalidade do Brasil, eu não sei o que escrever. Então, eu sou aluno, eu estou indo lá, Bart, me ajuda nisso aqui que eu tenho que entregar um trabalho para o professor. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Alguns segundos depois, bem mais rápido do que um aluno normalmente faria, né? Olha só, já me deu um título aqui, Taxa de Natalidade no Brasil, Tendências e Implicações. Então, vamos ver qual é a tendência. Ó, tá caindo há décadas. Tá bacana essa redação, eu vou copiar isso aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar isso aqui. Não, eu não vou botar no pesquisa Google, eu vou compartilhar, eu vou botar no documentos Google, vou mudar alguma coisa, vou entregar para o meu professor. Eu vou abrir aqui no documentos Google, né? A minha redaçãozinha. Vou mudar alguma coisa aqui, não sei o que eu vou fazer, mas metade da minha redação está pronta. Como é que fica isso em termos éticos? Quem é que fez isso? O vocabulário? Será que está certo isso? É uma questão a se perguntar, certo? Vamos, mais adiante nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Vamos ver mais em termos de poder, depois a gente vê um pouco mais a questão da ética, tá? Vamos falar agora sobre engenharia de prompt, que é o quê? É uma maneira, é um processo de a gente criar prompts, ou seja, perguntas eficazes para dar respostas melhores para nós. Então, engenharia de prompt é isso, é aprender a usar recursos para que ele me dê uma resposta mais em acordo com aquilo que eu necessito. Se eu sei fazer a pergunta certa, eu tenho uma resposta certa. Então, como vou fazer perguntas bacanas e que realmente vão agregar valor para mim como um aprendiz? Vou dar um exemplo simples. Eu vou perguntar para o Bard o que é febre. Eu vou perguntar uma resposta leiga, sem engenharia de prompt nenhuma. O que é febre? Sem perguntar, sem diretiva nenhuma, sem nada. Eu vou botar aqui. Vou ver que ele me responde. O que é febre? Vai dar uma resposta simples, provavelmente, uma resposta usual. Vamos ver o que ele vai dizer. A febre, uma resposta bem direta, é um aumento da temperatura corporal acima do limite corporal, que fica entre 36 e 37,4 graus centígrados. Beleza, e assim fala sobre o que pode causar, sintomas, alguns casos, o que eu posso fazer, tomar antitérmico, coisas assim. Tá bom, foi uma resposta correta? Parece que sim. Mas vamos tentar melhorar a resposta. Vamos dizer que o que eu queria mesmo é que me desse uma resposta como se fosse um médico me respondendo. Então eu vou dar essa diretiva para ele. Você é um médico, o que é febre? Tem que ter uma resposta, não uma resposta tão simples, uma resposta como se fosse um médico falando para mim. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver aqui, alguns segundos, como ele costuma demorar. Vamos ver o que ele diz. Agora, notem que ele já deu uma resposta um pouco mais qualificada. Parece mesmo um médico falando que é uma elevação da temperatura corporal, que é regulada pelo hipotálamo, que funciona como um termostato, que pode causar por uma variedade de fatores, e assim por diante, dá recomendações que o médico normalmente diria, olha, toma antitérmico, tal, bacana. Então parece que realmente foi um médico que falou comigo. Foi uma resposta mais adequada que eu queria. Mas vamos brincar um pouco mais usando esse recurso aqui, que é um recurso de engenharia de prompt que está embutido na ferramenta do Bard. Isso aqui, ó, modificar a resposta. Isso faz parte de técnicas de engenharia de prompt. Vamos dizer que eu quero uma resposta mais longa, ou seja, o médico me respondeu, mas eu quero que me responda com mais detalhes. Eu peço isso aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que vai me dar mais detalhes? Um médico com mais paciência me respondendo. Vamos ver o que ele diz. Ó, de fato, ó, ele me deu uma definição, causa, sintomas, tratamento e quando se preocupar. Está me dando uma definição, então está quase me dando uma aula, dando uma definição, causas, infecções, sintomas, quando eu devo me preocupar, tratamento. Então, realmente foi uma resposta mais longa, parecendo um médico. Agora, ainda não estou satisfeito, eu quero mais profissional ainda. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele consegue me dar uma resposta ainda mais profunda. Parece um médico dando uma resposta longa e bem profissional. Vamos ver o que vai acontecer. Se realmente mudou. Continuou dando uma definição, causa, sintomas, e só me deu alguns exemplos aqui, não mudou muito. Acho que talvez tenha chegado no limite dele, tá? Então,
Isso é engenharia de prompt, saber fazer as perguntas certas para me dar as respostas que eu preciso. É importante aprender isso, tá? Isso é só uma introdução da engenharia de prompt, tá? Importante aprender. Bom, aquelas questões éticas elas vão ter que tratar, gente, de precisão associada à educação. Quem fez o trabalho foi o aluno, essas perguntas vão surgir nas nossas salas de aulas. Então, tem ferramentas que têm surgido para verificar se realmente foi o aluno que fez. Vai te dar a resposta certeira? Não. Mas eles têm alguns algoritmos, por exemplo, esse Undectable aqui, que tu bota lá o texto e ele vai te dizer se ele acredita ou não se foi uma inteligência artificial que fez. Vai dar a resposta certa? Nem sempre, pode errar. Então tomem cuidado com as respostas também dele, tá? Também é uma inteligência artificial tentando ver se um texto foi ou não gerado por inteligência artificial. A resposta pode estar certa, pode estar errada. Então, cuidado com isso. As fontes das respostas, nós estamos pedindo as fontes das respostas, então é importante ter essa atitude de pesquisador muitas vezes. Afinal, pergunte para o chatbot, né? Cuidar com os vieses, que a gente já viu que eles não são neutros, porque a fonte de informação dele naturalmente não é neutra, né? Estão sempre certo, nós já vimos que não, existem as alucinações, então tem que cuidar que isso acontece. Isso vai fazer com que às vezes o chatbot dê uma resposta certa ou errada, que vai se contrapor a uma questão de aula que o professor colocou e tem que saber dialogar com o aluno, então tem que saber como conversar sobre isso. E também tem que ver se a resposta está atualizada, que no caso do Bard, ele tem essa vantagem. Então, algumas perguntas, tá? São todas perguntas sobre educação, ética, precisão? Não. É apenas uma introdução. Para se aprofundar um pouco mais, se vocês quiserem, a gente fez esse material aqui, nessa ferramenta aqui, que tem mapas conceituais e relações semânticas, então, para aí se aprofunda mesmo, sobre o que é inteligência artificial, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, como é que é o processamento de linguagem natural, que são redes neurais, etc. Indo, por exemplo, aqui clicando nesse link aqui, ele vai apresentar um mapa conceitual sobre chat generativo, tem um pequeno texto, aqui tem um mapa conceitual que diz o que ele faz, ele gera respostas flexíveis e contextualmente relevantes e assim por diante, tá? Aqui pode ir nas relações semânticas, ver se tem alguma relação semântica, ele achou o Bard aqui, aprendizagem profunda e redes neurais, interessante isso. Então fique à vontade, se vocês quiserem usar, está à disposição de vocês para se aprofundarem, tá? Algumas conclusões. É apenas o início, gente. Isso é importante a gente entender. O ChatGPT surgiu em 2022, ativado, a gente fala ativação de um chatbot. O Bard em 2023. É uma tecnologia exponencial, pervasiva, ou seja, na tecnologia, quando a tecnologia tem essas características, ela causa transformações em nível de paradigma, está mudando a forma como a gente realiza trabalhos, pesquisas formais, informais na educação e no trabalho. Isso está causando já mudanças na forma como nós, professores, avaliamos os trabalhos dos alunos. Então, a coisa está acontecendo. Eles podem ser usados na educação, inevitável, não tem volta, então não adianta a gente querer fingir, fazer de conta que ele não está aí, ignorar, porque ele está fazendo parte do contexto, assim como os buscadores Google e outros buscadores, a internet mudaram a forma com que a sociedade vive. Então a questão é, tendo em vista que os chatbots generativos existem, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber como tirar o melhor proveito para os alunos. Sabendo que tem prós e contras, nós temos que ver os pontos positivos, como trabalhar eles. E os negativos tem que ver também de que forma nós podemos minimizar os problemas éticos ou outros de vieses que a gente, ou de precisão, que a gente está conversando. Então, nós vamos ter que conversar bastante sobre isso e tratar da maneira adequada em cada sala de aula todas essas questões de ética, precisão, viés, fontes e outras questões
conflitos de resposta do aluno, perdão, do professor com que o aluno trouxe. O senhor disse isso, mas o Bard disse aquilo. Ele tem que saber como mediar possíveis conflitos do que de fontes de informações eletrônicas com que o professor sala de aula. Tem que saber como lidar com todas essas questões que estão surgindo. E cada professor vai ter que saber como lidar melhor com essas situações. Algumas referências, caso vocês queiram ler um pouquinho mais sobre isso, tá? Estamos à disposição se vocês quiserem conversar mais com a gente e espero que tenha contribuído um pouquinho mais com a aprendizagem de vocês, ok? Muito obrigado.